Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Bem, senhores e senhoras, estamos analisando então sobre se Jesus não houvesse nascido, o que seria da humanidade. Na questão de caridade, na questão do amor, qual foi a influência sobre Jesus Cristo na humanidade? Bem, pesquisas recentes sobre religião e doação nos mostram evidências sólidas de que o senso comum determina que pessoas religiosas tendem a ser mais generosas. As pesquisas também mostram que os pobres costumam dar relativamente mais do que os abastados e que normalmente a caridade depende da oferta da viúva pobre. O grupo de pesquisa de Princeton, Religion in American Life, em New Jersey, fundado pela organização Gallup, descobriu que as pessoas que frequentam igrejas tendem a ser mais generosas em suas doações de caridade. Em seu relatório intitulado Religião e o Interesse Público, vemos que este grupo, Gallup, descobriu que as igrejas e as sinagogas contribuem para o serviço social dos Estados Unidos mais do que qualquer organização não governamental, incluindo corporações. Descobriram também que a cada ano as instituições religiosas contribuem com 19 milhões de dólares para o cuidado de crianças e idosos, educação, saúde e distribuição de alimentos e fornecimento de casas aos desabrigados. Além disso, o valor doado por igrejas voluntárias soma mais de 6 bilhões de dólares por ano. O estudo também demonstra que as igrejas e as sinagogas ficaram no topo da lista das 24 principais organizações que melhoram a vida urbana. Descobriu-se também que entre as instituições de caridade mais econômicas da sociedade estão as igrejas. Outra pesquisa revelou descobertas semelhantes. Este grupo foi realizado no setor independente com o Gallup. O setor independente é de uma aliança entre 650 empresas, fundações e organizações voluntárias. De acordo com a revista Cristianismo Hoje, uma das descobertas mais importantes do estudo foi que a crença religiosa é o fator mais relevante nas contribuições do tempo e de dinheiro. Aqueles que prestavam serviços religiosos semanalmente eram, sem dúvida, os doadores mais generosos, quanto de tempo quanto de dinheiro, em comparação com todos os outros grupos, dizia o relatório. E continuava: as pessoas que frequentavam a igreja regularmente eram muito mais propensas a dar um percentual maior do que a sua renda familiar para as causas sociais. Bem, isso te surpreende? Deveria, Mas é só um exemplo atual de que a igreja faz muita diferença na sociedade. Se você voltar lá atrás com a pessoa de Madre Teresa de Calcutá, uma das mulheres que fez grandes caridades, incorporou o ideal cristão na ajuda dos pobres em nome de Jesus. Motivada pelo amor de Jesus, ajudou incondicionalmente os desamparados nas ruas de Calcutá. Ela escreveu: Deus nos enviou ao mundo hoje, assim como enviou a Jesus, para mostrar seu amor à humanidade. E devemos nos sacrificar para mostrar esse amor, assim como Jesus fez o maior sacrifício. Tire Jesus de cena e não existiriam Madres Teresas, por exemplo. Sobre a questão do Papai Noel, que é uma personagem mítica, do Papai Noel, ela remete, na verdade, a Jesus Cristo. Dificilmente encontramos a imagem de Jesus Cristo, a não ser em presépios, lembrando que o Natal tem a ver com a data de Jesus Cristo, embora que nós sabemos que não foi na data de 25 de dezembro. Agora, a lenda é o simbolismo do espírito de doação que marca a vinda de Jesus. O primeiro presente de Natal foi o Filho de Deus enviado a nós pelo Pai Celestial.
Os presentes seguintes de Natal foram aqueles que os homens sábios trouxeram para o menino Jesus. Desde então, os cristãos vêm se presenteando. De acordo com um novo dicionário internacional da Igreja Cristã, sabemos muito pouco sobre o verdadeiro Papai Noel, que era o Nicolau, né, cujo nome provém de Papai Noel, né? Ele viveu em Mira, no século IV, há registro de que tenha dado presente às crianças no dia do seu nascimento, dia 6 de dezembro. Mas, se você apagar o nome de Jesus, não existiria o Papai Noel. Se Jesus não tivesse vindo, não haveria Natal. Pessoas como Nietzsche e Hitler, que desejavam que Jesus nunca tivesse nascido, e grupos como a CLU, né, que faz o possível para impedir o Natal e privar as pessoas de conhecer o Natal, eles são reminiscências de Grinch, né, que, para quem não sabe, Grinch é um personagem de um conto infantil, ok? Então, que tenta, né, roubar o Natal, mas não consegue. Como seria triste, né, parafrasear C.S. Lewis, que disse o seguinte: se fosse sempre inverno, mas nunca houvesse Natal, é uma boa descrição do que seria a vida na Terra se Jesus não tivesse nascido. Bem, é interessante parafrasear como disse C.S. Lewis, né? Se fosse sempre inverno, mas nunca houvesse Natal, o que é uma boa descrição de que seria a vida na Terra se Jesus não tivesse vindo. Bem, senhores e senhoras, sobre a questão do ateísmo e auxílio aos pobres. Bem, do ponto de vista ateu, puramente pagão, não há razão pela qual uma pessoa deva preocupar-se com os pobres ou com qualquer pessoa, né, em situação difícil, ok? Em 1855, um jornal americano, The New York Observer, dizia o seguinte: os infiéis divulgam amplamente sua filantropia, mas é a religião que faz todo o trabalho. Isso é verdade, porque em 1855 era uma realidade assim como é hoje. Atualmente vemos imbuído o espírito cristão, apesar de as pessoas não conseguirem entender o real motivo, por exemplo, do Natal, como eu citei. As pessoas não percebem que, do ponto de vista ateu, não é possível construir um argumento sólido para que se opte por fazer uma coisa ou outra. Isso foi reconhecido por líderes ateus que são filósofos como Camus e Sartre. Eles dizem que tudo que interessa é que você haja. Se você vai bater na senhora ou se vai ajudá-la a atravessar a rua é secundário. O que conta é que você exercite a sua própria vontade. Então alguém diria: bem, devemos cuidar das outras pessoas. Por que eu deveria cuidar das outras pessoas? Elas não têm resposta para isso. Se não existe Deus e se não existe vida futura e um futuro julgamento, por que eu deveria me desviar do meu caminho para ajudar alguém? Alguém poderia replicar o seguinte: porque faz com que eu me sinta bem. Bem, talvez eu me sinta melhor passando o meu tempo na praia e não visitando uma pessoa doente. Outros poderiam dizer: é bom para a sociedade. Bem, diga isso ao chefe da máfia e veja o tamanho da gargalhada que ele dará de você. Sociedade? O que importa a sociedade? Sociedade é só uma coisa de onde ele pode roubar. O mundo sem Jesus é um mundo sem caridade. Toda caridade, ela remete a Jesus Cristo, quer as pessoas reconheçam isso, quer não o façam. Existem entidades como a United Way, né, que está levando fundos para diversas causas beneficentes. Mesmo diante da possibilidade de muitos deles serem pagãos, é uma lembrança de Jesus. Antes da sua vinda, não havia esforços sistemáticos para ajudar os carentes. Entretanto, o testemunho da igreja primitiva era muito positivo em termos de distribuição. Até alguns pagãos comentaram as formas como os cristãos ajudavam os pobres. Como coloca um escritor: veja como esses cristãos amam uns aos outros.
Isto era surpreendente para eles, mais surpreendente do que seria hoje, porque todos fomos criados nessa civilização denominada de cristã, em que supostamente devemos amar uns aos outros. Sem dúvida, todos já ouvimos que precisamos amar uns aos outros, mesmo que não cumpramos isso. Mas na sociedade pagã, seria algo surpreendente que as pessoas amassem umas às outras. As pessoas não se amavam nem davam nada a ninguém. Tiravam o quanto podiam uma das outras, até que Jesus veio. E se Jesus não tivesse nascido, acho que provavelmente desejaríamos nunca ter nascido também. Seria um mundo muito cruel, como era o mundo antigo pagão. Mas Jesus veio e a história cristã está repleta de pessoas mostrando misericórdia e compaixão para com os pobres e necessitados. São os tesouros da igreja, em nome do Senhor Jesus.